A minha convocação para os próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias. O Brasil terá agora no mês de setembro mais 2 desafios, nessa que será a segunda vez em que Ancelotti irá fazer a convocação. Nesse vídeo eu mostrarei então a minha convocação para os jogos contra Chile e Bolívia. Vamos primeiro recapitular como que foi a última data FIFA da seleção brasileira, que foi também a primeira com o Carlo Ancelotti no comando da equipe. O Brasil empatou em 0-0 com o Equador fora de casa e depois venceu o Paraguai em casa por 1-0. Com esses resultados, o Brasil saiu da quarta colocação das eliminatórias e saltou para a terceira. Agora em setembro nós vamos jogar contra as seleções do Chile em casa e contra a Bolívia fora, como vocês estão vendo aí no SofaScore. Inclusive, te convido para baixar o SofaScore pelo primeiro link da descrição ou escaneando esse QR Code, porque lá você não perde nada sobre os horários dos jogos do Brasil, estatísticas dos jogos, mapas de calor e muito mais. Aplicativo extremamente completo e ainda por cima gratuito. Quando eu falei sobre os jogos que a gente enfrentou Equador e Paraguai, tiramos como grande saldo positivo o sistema defensivo. Afinal, o Brasil praticamente não sofreu contra o Equador e contra o Paraguai, e era uma preocupação melhorar o rendimento defensivo, já que a seleção brasileira vinha tomando muitos gols. Então, primeira parte, o Ancelotti já conseguiu solucionar, pelo menos por enquanto, que foi arrumar a cozinha. Agora o Brasil precisa melhorar na parte de criação no meio-campo e, obviamente, ser mais letal no ataque. Então, explicando um pouquinho já a minha convocação. Tentei fazer a melhor convocação possível, especialmente do meio para frente, tendo jogadores com características diferentes para poder eles se adaptarem a diferentes adversários e também diferentes cenários. Vamos lá então? Goleiros. Primeiro goleiro da minha convocação é o goleiro Alisson do Liverpool. Ele é já o titular da seleção brasileira nesses últimos tempos. É o goleiro que teve o melhor rendimento no futebol europeu, sendo brasileiro. Na última temporada, foi muito bem no Liverpool, campeão da Premier League. Nesses primeiros jogos, sob o comando do Ancelotti, ele também não deixou a desejar. Então é uma convocação até fácil de fazermos. Ele vem de uma temporada onde, de 35 jogos que disputou, passou 13 sem tomar gol e fez diversas defesas incríveis. Então, Alisson é o meu primeiro convocado e, consequentemente, também meu goleiro titular. Meu segundo goleiro convocado é o Ederson, que naturalmente, nesses últimos ciclos de Copa, tem sido reserva imediato do Alisson. Um goleiro que, sendo justo, não vem de uma temporada tão brilhante quanto a do Alisson, até porque o time dele, o Manchester City, oscilou bastante, mas segue sendo um goleiro de bom nível e que dá pro Ancelotti o recurso de saber jogar bem com os pés. Para mim, o Ederson com os pés é até melhor do que o Alisson, então é válido você ter essa opção também. Ederson é meu segundo convocado. Ele passou o mesmo número de partidas sem tomar gol em comparação ao Alisson. Também foram 13 sem ser vazado. Só que a amostragem dele é de 40 partidas disputadas. O terceiro goleiro, aqui eu vou dividir opiniões, mas hoje eu convoco o John, goleiro do Botafogo. Eu acho que é justo pelo momento que o John tem atravessado. Eu vou fazer aqui uma menção honrosa ao Gabriel Brazão do Santos, que passa por uma fase incrível. Se não fosse pelo Brazão, certamente o Santos estaria numa situação ainda mais delicada. Só que o John, eu acho que ele já vem numa consistência muito grande desde o ano passado. Ele foi fundamental para o Botafogo vencer a Libertadores, vencer o Campeonato Brasileiro e em 2025 tem mantido a regularidade, fazendo grandes defesas, é um goleiro pegador de pênaltis, brilhou na Copa do Mundo de Clubes. Então assim, geralmente o terceiro goleiro, ele nem joga. Ele é muito mais só um reconhecimento. Então dentro desse cenário, o Alisson é meu titular, o Ederson é o reserva e o John é o terceiro goleiro. Laterais. Nas laterais, não vamos ter nenhuma surpresa, pelo menos na lateral direita, só na esquerda que sim. Na lateral direita, eu mantenho exatamente os dois nomes que o Ancelotti tinha convocado na sua primeira lista. O primeiro é o Wanderson, o lateral do Mônaco, que foi escalado como titular tanto no jogo contra o Equador quanto no jogo contra o Paraguai. Jogador de velocidade, tem sido bem correto na marcação e contra o Paraguai, principalmente, ele conseguiu se soltar mais no campo de ataque. É um bom jogador, hoje está no Mônaco e vem sendo cobiçado por vários times importantes da Europa. Gosto dele e, querendo ou não, ele é uma opção nova ali no setor. Como hoje nós não temos nenhuma unanimidade,
o Wanderson pelo menos está se demonstrando confiável e então merece essa sequência. Ele vem de uma temporada com 41 jogos no Mônaco, 2 gols marcados e 5 assistências. Essa já vai ser, se não me engano, a 4ª convocação dele se ele vier a ser chamado pelo Ancelotti. Para ser o reserva do Wanderson brigando pela posição, temos o Wesley, lateral direito, que agora não é mais do Flamengo porque foi negociado com a Roma da Itália. Um lateral agressivo e que tem mais presença no campo de ataque do que o Wanderson. O Wanderson é um lateral que ele respeita mais essa primeira função do lateral, que é defender. O Wesley já é um cara que é uma opção mais ofensiva, um cara muito rápido, sempre bem presente. Então, você pode ter um jogador para cada cenário. O Wesley, até então, pelo Flamengo, antes de ser negociado com a Roma, tinha 28 jogos em 2025, 2 gols marcados e 3 assistências. Também passa por um momento muito bom. Na lateral esquerda, eu vou repetir em partes o discurso que eu falei da direita. Nós não temos hoje nenhuma unanimidade. Nenhum cara que você joga a camisa 6 para cima, ele pega e assume a responsa. E olha que nesses últimos tempos nós testamos o Abner, testamos até o Alexandro recentemente de novo. Aqui eu iria com 2 nomes da Europa. O primeiro é o Caio Henrique, que há anos eu peço a convocação dele. É um lateral que ele tem uma característica diferente em comparação a esses outros que eu falei. O Caio Henrique, ele é um lateral esquerdo mais técnico. É um cara que vai te auxiliar mais na armação. Porque antes de ser lateral esquerdo, ele era meio campista. Então ele traz esse lado mais técnico, um cara muito preciso nos cruzamentos. E por muitas vezes, a gente cobra que os nossos laterais também apoiem. Porque você ficar só com os seus pontas ali indo para jogada individual, por muitas vezes fica manjado. Então você tem o Caio Henrique, que é um cara que ataca com inteligência e pode até mesmo fechar pelo meio, é uma variação legal. Ele vem de uma boa temporada pelo Mônaco mais uma vez e não entendo por que nunca é chamado. Nessa última temporada, o Caio disputou 38 partidas e deu 6 assistências. Falando agora do outro lateral esquerdo que eu convocaria para ser o reserva do Caio, nós temos o Carlos Augusto mais uma vez. Ele foi convocado pelo Ancelotti na primeira convocação do treinador italiano e eu o convocaria mais uma vez. É um jogador de muita força física. E ele é um cara que ele não é nota 10 em nada, mas eu acho que ele é nota 7, 8 em tudo. Então ele é um cara que ele tem agressividade no campo de ataque, até porque na Inter de Milão por muitas vezes joga como ala. E quando é necessário na Inter, também fecha como um terceiro zagueiro. Sabe então fazer bem as duas funções, tanto de atacar quanto de defender. É aquilo de característica que eu falei. Às vezes, dependendo do adversário, tal jogador vai funcionar melhor do que o outro. O Caio é uma opção que ele te entrega tanto no ataque quanto na defesa. No caso dele, foram 50 jogos na última temporada, 3 gols marcados e 7 assistências. Acabou fazendo parte do time que foi vice-campeão da Champions League. Zagueiros. Indo agora para a zaga, vocês vão até talvez estranhar, só que eu vou convocar 5 zagueiros. Isso porque não estou convocando aqui 23 jogadores, e sim 26, que tem sido o número permitido nas últimas convocações. Então aqui eu vou levar 5 zagueiros, porque às vezes você pode ter uma lesão, você pode ter uma suspensão. E outra, na zaga você sempre tem problemas, e seria interessante, ao meu ver, nesse caso aqui, levar um zagueiro mais experiente. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos aos nomes. Primeiro zagueiro, Éder Militão. O Militão, ele tá de volta após um longo período afastado. Em 2024, no segundo semestre, teve uma nova lesão de ligamento no Real Madrid, ficou afastado ao longo de toda a temporada e retornou só na Copa do Mundo de Clubes. Agora sim, Militão finalmente está plenamente recuperado e deve ser uma das principais peças do Xabi Alonso na nova temporada do Real Madrid. É um zagueiro rápido, se posiciona bem e acredito que vai estar na lista até pelo fato de o Ancelotti já conhecê-lo, já que juntos venceram vários títulos no Real. Para mim, é um dos melhores zagueiros que nós temos à disposição. 18 jogos na última temporada, 1 gol marcado e 1 assistência. Um dos nossos defensores mais confiáveis. Também para a opção de zagueiro destro, temos o Marquinhos. O Marquinhos tem que estar na lista. É um jogador que eu já critiquei em outros momentos da seleção. Quem acompanha os vídeos de seleção há mais tempo sabe exatamente do que eu estou falando. Só que hoje o momento do Marquinhos é muito bom. Vem de uma conquista de tríplice coroa com a Liga dos Campeões, vice-campeão do mundo, sendo capitão do Paris Saint-Germain. Muito importante em todas essas conquistas. Então não posso ignorar que o momento dele é muito bom. É um zagueiro que tem uma boa idade ainda, 31 anos, e ele foi bem também nos primeiros jogos sob o comando do Ancelotti. Tanto contra o Equador quanto contra o Paraguai. Então para mim também está na minha lista. Eu vou falar agora um jogador que eu acredito que vai dividir opiniões. Vão ter pessoas que vão concordar comigo e outros vão achar talvez uma bizarrice o que eu vou falar. Mas eu convocaria o Thiago Silva. Com ele estando 100%, sem estar lesionado como está agora no Fluminense,
eu o convocaria. E vou explicar o porquê. Thiago hoje tem 40 anos, tudo bem que não tá mais no seu auge, como nós vimos ele no Milan, muito tempo no PSG. Só que o Thiago, dentro de um cenário que você pode convocar 26 jogadores, eu entendo que ele é extremamente útil. É um jogador que tem experiência de 3 Copas do Mundo, sendo capitão da seleção em 2, se não me engano, 4 Copas na verdade, né? Ele jogou 2010, que ele era ainda reserva, aí ele foi para 14, 18 e 22, isso mesmo. 4 Copas, sendo capitão em 3, se não me engano. Assim, é um cara que ele ainda tá muito bem fisicamente, mostrou na Copa do Mundo de Clubes que ainda tem nível para marcar grandes atacantes, como fez com o Thuram, com o Lautaro Martinez, foi bem marcando o Marcos Leonardo, foi bem marcando o Guirassy do Borussia Dortmund, é um cara ainda muito preciso. Só que eu não tô nem dizendo que eu convocaria o Thiago para ser hoje titular absoluto. Só que eu acho que ele poderia agregar muito com a experiência dele. Ainda mais tratando de um momento em que vários jogadores jovens estão chegando na seleção. Eu acho que para passar uma tranquilidade e para ajudar, o Thiago seria fundamental. Não foi mais ou menos com essa função que tinham convocado há pouco tempo Danilo lateral? Se for para ter essa ideia, eu prefiro 1 milhão de vezes o Thiago Silva. Agora para zagueiro canhoto, meu primeiro convocado é o Alex Sandro, que tem que estar obrigatoriamente em qualquer lista. Ele é um cara que ele foi muito bem na última temporada pelo Lille da França, está sendo até especulado para ser transferido nessa janela. E é um cara que ele abraçou de uma tal forma essa oportunidade na seleção que não tem como ele ficar de fora. Para mim foi o grande jogador do Brasil contra o Equador e um dos melhores contra o Paraguai. Um zagueiro muito firme nas suas decisões, com uma boa saída de jogo, muito imponente na bola aérea. Então para mim o Alex Sandro não só tem que continuar, como tem que ser o titular pelo menos por enquanto. 47 jogos pro Alex Sandro no Lille na última temporada, 1 gol e 2 assistências. Momento também de confiança absurdo. E o outro zagueiro canhoto que eu convoco, que é um cara que ele é referência na bola aérea, um zagueiro rápido e ele tá acostumado a enfrentar grandes atacantes, porque ele joga na Inglaterra, é o Gabriel Magalhães, um jogador que também não esteve na primeira convocação do Ancelotti, porque ele estava até então lesionado, assim como o Militão. Já tá de volta, já tá jogando normalmente na pré-temporada do Arsenal e pra mim é uma peça fundamental. Um zagueiro que vai muito bem na bola aérea e vocês sabem que por muitas vezes os jogos são decididos nos detalhes. E o Magalhães, nesse sentido, é uma peça fundamental. Ele vem de 42 jogos na última temporada, 5 gols marcados e 3 assistências. Tudo isso pela sua força na bola aérea ofensiva. Meio-campo. Agora nós vamos partir para o meio-campo. Um setor onde a gente tem que estar muito bem acertado na marcação e ter também recurso de armação. Eu vou manter aqui, como vocês vão perceber, vários jogadores que estiveram na primeira convocação do Ancelotti. Porque para mim, na primeira convocação, ele acertou demais nas peças que ele escolheu para o meio campo. Vamos então aos meus convocados. Eu inauguro o meio campo, obviamente, com o Casemiro, que voltou com tudo para a seleção, foi muito firme nos jogos contra Equador e Paraguai, mostrou toda a sua imposição física no meio campo, boa saída de bola e muita liderança. É por isso que eu digo que num momento onde vários jogadores jovens estão chegando na seleção, você fazer essa mescla dos jovens com os experientes funciona bem. Então você vai ter, obviamente, um Vini Júnior, um Rodrigo e outros jovens, mas você vai ter um Casemiro e, por exemplo, no caso que eu tinha colocado na defesa, o Thiago Silva também. Casemiro teve 42 jogos na sua última temporada no United, 5 gols marcados e 3 assistências. Também tá bem fisicamente e retomou a confiança. Não tem como hoje você pensar no meio campo da seleção brasileira sem a presença do Casemiro. Ao longo dos últimos anos, pós-Copa do Catar, vários nomes foram testados nessa função de primeiro volante. Nomes mais jovens, por sinal. O André, o João Gomes, e a verdade é que ninguém se firmou e conseguiu igualar o que o Casemiro vinha fazendo. Então ele voltou para a seleção de maneira merecida. Meu outro volante é o Bruno Guimarães. É um jogador que na seleção divide opiniões, porque por muitas vezes não consegue manter na seleção o mesmo rendimento do Newcastle, mas ainda assim eu não o dispensaria não. Para mim é um jogador muito útil, uma saída boa de bola, chega bem no campo de ataque, ele foi bem na parte da marcação nos últimos jogos. Enfim, o que eu cobro do Bruno na seleção é que ele tenha mais personalidade, para que ele possa fazer na seleção o que ele faz no Newcastle, jogar com menos peso. Foram 47 jogos pelo Newcastle na última temporada, 5 gols marcados e 8 assistências. Ele tem muito recurso, então eu daria essa sequência para ele. Meu próximo meio-campo é um jogador que ele esteve emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg na última temporada e com isso acabou tendo um rendimento ofensivo absurdo. Sempre frequentou a seleção de base, sendo inclusive capitão das seleções de base. E eu tô falando do Andrei Santos, que voltou agora pro Chelsea para ser campeão da Copa do Mundo de Clubes.
Muito bom jogador, um jogador novo ainda, só 21 anos, com muito recurso. E como eu falei, no Strasbourg na última temporada acabou marcando muitos gols, porque ele tinha essa liberdade para chegar no campo de ataque e estava indo muito bem na bola aérea. É uma peça que, para mim, pode ser também muito útil para a seleção nesses próximos jogos. 38 jogos na última temporada pelo Strasbourg, 11 gols e 6 assistências. Para um meio-campista, que não é inclusive armador, os números são muito bons. Meu próximo meio-campista é o Ederson, que é volante da Atalanta. Para mim é um jogador que o Ancelotti poderia usar com mais frequência. Porque o Ederson, ele é aquele cara que se o Brasil estiver ganhando um jogo eventualmente, ele é aquele cara para você botar no meio campo para fechar a casinha. Tem boa força física, finaliza bem de média a longa distância, bom passe, mas acima de tudo é um cara bem determinado na parte da marcação. E vem de uma boa temporada na Atalanta. Isso também tem que ser valorizado. Quando o momento é bom, aproveita a confiança do cara. 49 jogos para Ederson na última temporada, 5 gols e 2 assistências. Meu próximo convocado é o Andreas Pereira, que eu vou ser justo, não vem de uma temporada avassaladora pelo Fulham. Mas aqui eu convoco o Andreas Pereira mais por característica. Ele é um cara que no meu campo ele vai trazer mais toque de bola, ele tem muita visão de jogo e o passe longo muito bom. Quando você joga com atacantes que são muito rápidos, você ter esse recurso da inversão rápida é muito útil. E o Andreas, para mim, pode agregar com isso na seleção brasileira. Assim como já agregou em outras convocações. Na última temporada pelo Fulham foram 2 gols e 7 passes para gols em 39 partidas. Na parte da armação, já mais claramente, eu convoco também o Matheus Cunha, que é um jogador que eu por muito tempo torci nariz para ele na seleção, principalmente quando ele estava jogando como 9. Só que agora, como armador, ele aparece como uma solução interessante. Ele, por sinal, foi muito bem nessa última data FIFA. Não digo contra o Equador, mas contra o Paraguai, ele entrou e foi muito bem, dando muita dinâmica, caindo pelos dois lados. É um jogador que ele tá muito bem fisicamente, tá com muita velocidade e sabe chegar para fazer gols também. Não é à toa que ele fez os números que fez no Wolverhampton na última temporada, ao ponto de ser comprado pelo Manchester United e chegar com a moral de ser o novo camisa 10 do clube. Na última temporada, o Matheus, em 36 jogos, marcou 17 gols e deu 6 assistências. Esses números jogando como meia. Então, pra mim, dessa maneira, ele pode agregar muito. E pra fechar essa parte do meu campo, eu não poderia deixar de convocar, obviamente, o Neymar. Eu concordei quando o Ancelotti, na primeira convocação, não levou o Neymar. Afinal, o Neymar ainda estava voltando de lesão, não estava bem fisicamente, então o que é justo é justo. Quando o cara tá apto, ele tem que ir. E é o caso agora. O Neymar vem de uma sequência muito boa no Santos. Jogando em algumas partidas os 90 minutos, sem sinais de desgaste físico ou então de uma possível lesão, isso é muito bom. O Neymar, querendo ou não, com uma idade mais avançada agora, 33 anos, ele segue sendo o nosso jogador mais criativo, mais decisivo e que mais impõe respeito nos adversários. Isso pra mim é muito claro. Então agora, com ele estando bem, novamente marcando gols e com ritmo de jogo, tem que ser convocado e vai ser convocado. O Ancelotti já tinha deixado bem claro que com ele estando bem fisicamente, ele seria uma peça crucial pensando na Copa do ano que vem. São 18 jogos para Neymar em 2025, 6 gols marcados e 3 assistências. Atacantes. Agora chegamos para a parte dos atacantes. Vocês vão ver que eu vou convocar aqui mais ou menos de 2 a 3 jogadores para a ponta esquerda, 2 para a direita e 2 jogadores para jogarem centralizados, serem os nossos centroavantes. Para a parte da ponta esquerda eu inauguro obviamente com o Vinícius Júnior, que mesmo que não tenha vivido sua melhor temporada agora na passada pelo Real Madrid, segue sendo um jogador desequilibrante, que tem muito recurso no 1 contra 1, tem números muito bons, e é aquele jogador que já está acostumado com grandes jogos, grandes enfrentamentos e é uma unanimidade para mim na seleção. Ele não joga ainda na seleção o que joga no Real, mas pelo menos já marcou gol na última data FIFA contra o Paraguai. Enfim, é um jogador que ele precisa ter sequência, não tem como você ignorar. Hoje, um dos melhores jogadores do mundo, mesmo que ele não renda igual por clube e seleção. Vini teve 58 jogos na última temporada, marcou 22 gols e deu 19 assistências. Então é um cara que sabe balançar as redes e também cria muito para os seus companheiros, justamente pela sua força no mano a mano. Meu próximo convocado é o Rodrigo. Aí alguns vão argumentar, poxa, mas o Rodrigo não vive um bom momento, tá até para sair do Real Madrid. Eu concordo com isso, mas para mim um jogador da qualidade do Rodrigo não pode ser descartado também, porque ele pode jogar na ponta esquerda, na ponta direita, armando, enfim. É um cara que tem muito recurso, finaliza de perna direita, perna esquerda, e ele com confiança agora, com o Ancelotti, que já o conhece de longa data, acredito que vai render também. Eu não deixaria o Rodrigo de fora de jeito nenhum. 54 jogos na última temporada, 14 gols e 11 assistências. É um cara que tem esse perfil também que eu citei do Vini.
sabe fazer gol, mas também cria demais. Ainda para a ponta esquerda, outro nome que eu convocaria, até porque ele foi muito bem no último jogo contra o Paraguai, é o Gabriel Martinelli. É um cara que por muitas vezes ele é deixado de lado por conta dessas estrelas do Real Madrid, mas é um cara que toda temporada tem feito um bom trabalho no Arsenal e quando vai para a seleção também não deixa a desejar. Foram 51 jogos na última temporada para ele, 10 gols e 6 assistências. O Martinelli te entrega muito recurso no 1 contra 1, ele tem muita personalidade. E é um cara que, por vezes, pode acabar até aliviando um pouco o lado do Vinícius Júnior. Isso funcionou contra o Paraguai, quando o Ancelotti colocou o Vini mais centralizado para correr nas costas da defesa paraguaia, e o Martinelli, então, teve campo para poder fazer o 1 contra 1 dele pela ponta esquerda. Indo agora para a ponta direita, começo com o nome do Estevão, que é um cara que, mesmo que ele não tenha deixado o Palmeiras da maneira que muitos esperavam, é um grande talento, um cara que pode atuar por dentro, finaliza muito bem, tem muita personalidade, muita qualidade também no mano a mano e vai crescer demais agora, enfim, jogando no Chelsea. Para mim, tem que estar na seleção. 37 jogos para Estevão em 2025, 12 gols e 5 assistências. Ainda mais na seleção, onde ele não é obrigatoriamente o melhor jogador, ele é o cara que vai criar para que outros jogadores possam ser os protagonistas. Falando agora em ponta direita, mas também podendo jogar por dentro, tendo muito recurso, obviamente vai estar na lista o Rafinha, que tem ido muito bem nos últimos jogos do Brasil, chamando a responsabilidade e teve uma última temporada avassaladora pelo Barcelona, sendo um dos melhores jogadores do mundo. Ele vem de uma temporada com 34 gols e 25 assistências em 57 jogos. Números que pra mim são fora da curva. Pra mim é outro jogador também indiscutível e tem que estar na seleção. Agora vamos pra camisas 9, centroavantes. Nós temos vários nomes à disposição, mas a verdade é que ninguém se firmou. Um cara que eu já falei pra vocês muitas vezes que eu gosto, que é o Pedro, não vive seu melhor momento no Flamengo. O Endrick, que é um nome pra mim muito útil, que vai ser convocado alguma hora. Tá lesionado, ainda tá se recuperando. E o Richarlison, que foi convocado pelo Ancelotti na primeira lista, para mim também hoje não vive um momento que o credencie a ser convocado. Então eu vejo dois nomes que por tudo o que tem feito e por características também, casariam bem para essa próxima data FIFA. O primeiro é o Igor Jesus, que agora está no Nottingham Forest, mas até então estava no Botafogo. Um atacante que sabe armar para os companheiros fazerem gols, faz pivô, vai bem na bola aérea, tem personalidade, sabe finalizar de direita, de esquerda, enfim. Ele foi fundamental para no ano passado o Botafogo levar a Libertadores, levar o Brasileiro e foi bem também agora na Copa do Mundo de Clubes. Ele que fez o gol do Botafogo contra o PSG, por exemplo. Ele vem agora em 2025 com 9 gols e 1 assistência em 29 jogos. Não são números lá de um grande artilheiro, mas é um cara que dentro desse contexto, onde você tem pontas que fazem muitos gols também, você tem um cara que cria para esses jogadores ou pode abrir espaço para eles, vai muito bem também. Sem contar que o Igor Jesus, quando teve chance na seleção em 2024, foi bem. Ele marcou gol contra o Chile jogando lá e em casa ele deu assistência e cavou pênalti. E sendo a cereja do bolo aqui, merecidamente hoje para mim tem que ser até o camisa 9 da seleção titular, é o João Pedro, atacante do Chelsea, que já vinha muito bem no Brighton até então, só que na seleção, quando ele era convocado, não vinha jogando bem, sendo justo. É um jogador que ele é bom de bola, vinha bem, mas na seleção nunca fez por onde. Para mim, ele tem que ter uma nova oportunidade agora, por isso eu coloco ele aqui entre os meus convocados e até mesmo como meu titular. Porque ele vem agora de uma fase no Chelsea com muita confiança, fazendo gols importantes, jogando com companheiros melhores, e eu acho que isso pode agregar também dentro da seleção. Ele chegou na Copa do Mundo de Clubes, em 3 jogos, fez 3 gols, fez gol na final contra o PSG, então tem que aproveitar também esse momento de muita confiança do JP. E aí agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Essa aqui foi a minha convocação. Você acha uma boa lista? O que você mudaria nesses nomes aqui? Lembrando que o Ancelotti vai fazer a convocação oficial dentro das próximas semanas e conforme formos chegando mais perto da data, obviamente vão ter vazamentos, vai ter pré-lista e eu vou comentando tudo isso aqui no canal com vocês. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!